18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, por favor, tenha compaixão desta mãe, deste filho, desta esposa, deste irmão que já não aguenta mais chorar, pois na sua casa, no seu lar, há problemas, e problemas graves, onde as pessoas não se entendem, não se respeitam, não se preocupam com o bem-estar um do outro. Meu Deus, agora, aqui desde o Templo de Salomão, eu intercedo por todas as famílias, eu intercedo por este casamento que está prestes a chegar ao fim por causa da traição, por causa da mentira, por causa do egoísmo. Este relacionamento entre os pais e os filhos, este filho que está prestes a sair de casa, não há respeito, não há consideração, não há diálogo entre os pais e os filhos, cada um no seu mundo. Meu Deus, usa esta água, arranca esse encosto, esse espírito maligno de separação familiar, esse espírito que não deixa essa pessoa sentir-se bem em casa. Ele tem que estar fora de casa, ele só entra para tomar banho, comer algo e sair, e ficar com os amigos, ou ficar na rua, ou trabalhar, porque em casa ele se sente mal, ele sente um mal-estar, uma dor, uma irritação. Oh Deus, isso é o mal que está aí, mas agora, através desta água, o Senhor vai arrancar esse encosto. Quando esta mãe, este filho, este pai usar um pouco desta água, aspergir um pouco desta água na cama, nas portas da casa, que esse espírito maligno de separação saia para nunca mais voltar. Pois eu declaro esta água consagrada, pois o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, está vivo. E agora, meu amigo, Ele está aí com você. Pode beber desta água, tem uma experiência com o poder de Deus. E ainda que você esteja no hospital, esteja no presídio, no trabalho, no carro, seja abençoado. Jesus está aí também, meu Pai. Eu peço que o Senhor busque pessoas sinceras que querem abandonar o erro e por isso vão se batizar nas águas. O arrependimento não é um sentimento, mas é a decisão de abandonar o errado, o pecado, o passado. Que ele tome a decisão agora. Este homem de abandonar a amante, esse filho tome a decisão de abandonar os vícios. Essa mãe tome a decisão de parar de ser abusiva, ditadora, opressora e se batize nas águas para que haja salvação neste lar, começando pela alma dela, dele, pois eu declaro, meu Pai, a todos abençoados. E você que está arrependido, coloque a sua mão sobre esta bata e tome a decisão de se batizar nas águas neste domingo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém e graças a Deus. Meu nome é Alexandro Magalhães e essa é a minha história. Aos 15 anos, os meus pais, eles namoravam e eles dormiam juntos. Tinham uma vida como marido e mulher. Nessa época, o meu pai, ele era traficante, vendia drogas. E nessas dormidas que eles tiveram, a minha mãe veio a engravidar. Porém, eles eram muito viciados no álcool, muitas brigas. E quando eu completei 1 mês de nascido, ela me deu para minha avó. E por não ter essa base familiar, essa orientação, esse ensinamento, então eu tinha uma vida desregrada, desestruturada. E com 13 anos eu conheci uma garota, nós namorávamos.
e dormíamos junto. Nós tínhamos uma vida como marido e mulher. Então nós tomamos a decisão de morarmos juntos. Então fomos morar juntos numa casa com 13 anos e nessa época, morando junto, eu bebia, eu fumava, eu era viciado em loló, lança-perfume, maconha, cocaína. Quer dizer, os mesmos vícios oriundos dos meus pais passaram a prevalecer também na minha vida. Eu andava armado e também nós passamos a ter muitas brigas, havia muito ciúme. E eu lembro que numa dessas crises de ciúme, eu bati com a coronha do revólver na cabeça dela, abri a cabeça dela e foi um fato marcante. Até que então nós viemos a terminamos o relacionamento. E ao término desse relacionamento, eu conheci uma outra garota. Me apaixonei assim, de cara. E 2 meses que eu estava no relacionamento com essa nova garota, então a antiga me procurou falando que ela estava grávida de 2 meses. Então foram 7 anos desse relacionamento muito conturbado, problemas econômicos, o vício sempre presente. Aquele vício sempre esteve comigo e acompanhado também dos desentendimentos e das brigas. Então eu me entreguei totalmente aos vícios, me entreguei completamente à prostituição, ao ponto de eu chegar a ter um relacionamento com 7 pessoas, 7 mulheres, no mesmo tempo. Então, no mesmo período, eu estava com 7 pessoas diferentes, me relacionando com 7 pessoas diferentes. Ali foi o meu fundo do poço, quando eu vim pela primeira vez colocar a mão na minha consciência e refletir sobre a minha vida. Quando no final do ano, uma tia minha do Rio de Janeiro veio visitar Salvador e eu levei ela para conhecer os pontos turísticos de Salvador. E no sábado à noite, ela me pediu então que levasse ela para conhecer a Catedral da Universal. E quando ela me fez esse pedido, eu falei, minha tia, agora isso não. Já tinha levado em todos os pontos turísticos, em todos os lugares. Mas ir até a Igreja Universal, para mim, era difícil, porque devido às fake news da época da prisão do bispo, em 92, eu tinha uma aversão à Universal. Eu falava que o Bispo Macedo era ladrão. Eu tinha uma verdadeira repulsa ao nome Universal. Mas quando ela me pediu que levasse ela, eu refleti um pouco e eu disse, minha tia, em consideração à senhora, eu vou te levar. Amanhã, domingo, eu vou levar a senhora na igreja. E foi justamente naquele domingo que eu fui contra a minha vontade, para agradar a minha tia, para levar ela, que eu entrei na Igreja Universal e eu ouvi a mensagem e chegou o momento da oração. Eu nunca tinha feito uma busca, uma oração intensa, com os olhos fechados. E quando eu estava fazendo essa oração, Jesus veio, me perdoou, me lavou e me transformou. E quando aquela oração terminou, a primeira coisa que eu disse para mim mesmo foi, desse lugar eu não saio, daqui nunca mais ninguém me tira. Para uma pessoa que tinha aversão à Universal, foi realmente algo transformador. A partir daquele momento, quando a oração terminou, nós fomos embora e eu falei para minha tia, olha, o quão maravilhoso foi aquele convite. Aquele convite havia transformado e mudado a minha vida. Na medida em que nós fomos frequentando a igreja, eu despertei um desejo muito grande na leitura dos livros do Bispo Macedo, na meditação da palavra, e um desejo enorme de servir a Deus. Então, através das reuniões, da busca incessante, então, num domingo, eu estava ali reunido, buscando, e naquele instante, enquanto nós estávamos ali buscando e adorando a Deus, naquele instante, naquele momento, o Espírito Santo veio e me selou. E naquele momento foi algo glorioso, porque foi a confirmação, o selo de Deus de que eu estava sendo escolhido para um propósito. Então foi uma alegria indescritível, foi uma alegria, um gozo extraordinário.
algo inexplicável, nunca experimentado antes. Ali foi verdadeiramente o meu batismo com o Espírito Santo. E dali para frente, o desejo ardente, enorme, de levar para as pessoas aquilo que eu havia recebido de Deus. Isso era algo latente dentro do meu ser. Quem no passado tinha várias e várias mulheres, hoje eu sou marido de uma única mulher. Não vivemos mais de briga, de vício, de agressão, de separação. Estamos juntos há 17 anos, completamos agora. 17 anos de paz, de união sólida, de uma fé inteligente, de um amor que vem da palavra de Deus. E somos, de fato, um testemunho, um exemplo para os nossos familiares e para todos aqueles que conhecem a gente. O Espírito Santo é o meu maior tesouro. É por ele que eu vivo, é por ele que eu trabalho, é por ele que eu enfrento as lutas, as guerras, que eu permaneço firme. Por tudo que ele é, por tudo que ele representa para mim, é a minha vida hoje. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Agora você entende porque vira e mexe, você está caindo, sabe, tropeçando, voltando à prática de coisas antigas e velhas, como o uso de drogas, promiscuidade, sabe, a violência. O Alexandro, ele foi transformado, batizado com o Espírito Santo. Hoje é um esposo exemplar, é um pai admirado. Ele que foi viciado em drogas desde a sua infância. Ele que já teve casos com 7 mulheres ao mesmo tempo, foi traficante, hoje transformado, porque ele reconheceu que não tinha o Espírito de Deus e ele se esvaziou do seu orgulho, dos seus vícios, das suas fantasias e buscou o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu amigo, é o único que pode lhe fazer forte para resistir às tentações. Se você é uma pessoa que sempre está voltando a praticar as coisas antigas, erradas, que você praticava quando desconhecia a verdade, a palavra de Deus, é porque você está sendo fraco. E se você é fraco, é porque você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito de Deus é forte. Então tome a decisão agora, aí já, de buscar o Espírito Santo. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, no encontro com o Espírito Santo, você terá a oportunidade de buscar e receber essa força, esse poder que só o Espírito Santo pode nos dar. Consegui comprar aquele carro que eu sempre sonhava. E foi aí que eu quebrei a cara, que a prestação do carro começou a atrasar, chegou um tempo de ficar 5 prestações do carro atrasado, o banco ligando, falando que já estava com busca e apreensão. Meu nome é José Nilton de Mello, hoje eu sou um microempreendedor. Eu vim do Nordeste para aqui, para São Paulo, que meus pais procuravam ter uma vida melhor. Mas chegando aqui, eles viram que não era isso. Tiveram muita dificuldade, viemos a morar de favor na casa dos meus tios. E assim eu cresci, vendo aquilo ali. O dinheiro não dava para nada, porque a gente era em quatro irmãos. Mas eu sempre tinha um sonho dentro de mim. Um dia ir crescer, mas ter um bom emprego, para ter um bom salário, para poder ajudar em casa e comprar minhas coisas. Mas eu estava perto de completar meus 18 anos e falei, quando eu completar meus 18 anos, eu vou arrumar um emprego registrado, porque eu tinha muito sonho de comprar um carro. Depois que eu tanto lutei, batalhei bastante, consegui comprar aquele carro que eu sempre sonhava. E foi aí que eu quebrei a cara, que a prestação do carro começou a atrasar, chegou um tempo de ficar 5 prestações do carro atrasado, o banco ligando, falando que já estava com busca e apreensão, que chegou a um ponto de eu pedir para fazer acordo na empresa para me poder pagar as prestações desse carro que estava atrasado. Tudo amarrado, trancou tudo. Então aí nessa época eu já estava morando junto com a minha esposa e as coisas começaram a faltar dentro de casa, eu trabalhava, fazia hora extra, mas só que não resolvia nada. Arrumava algum jeito de fazer uma outra renda, mas só que as coisas começavam a piorar cada vez mais e ficava tudo amarrado, tudo trancado. Eu não conseguia achar uma saída. Aí nessa época a minha esposa, ela já ia na Igreja Universal e eu ia também, mas só que assim, só para acompanhar,
porque eu chegava lá, às vezes eu estava com sono, não prestava atenção no que o pastor estava pregando. Na hora da busca eu não buscava, eu ficava ali calado, às vezes nem levantava. No começo eu não dava muito assim uma atenção para o dízimo, nem para o dízimo, nem para a oferta, porque eu achava, igual muitos lá fora acham, que a igreja não precisa do dízimo, não precisa de uma oferta, porque Deus me chamava ali, Deus falava comigo, mas só que eu falava, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o outro, é para o que está aqui do lado, aqui na frente, atrás, não é para mim. Eu falei, poxa, eu estou indo para a igreja, o pastor ele está pregando, mas só que está entrando no ouvido, saindo no outro, eu não estou dando o ouvido para a voz de Deus. Eu pensei, eu falei, será que vai mudar a minha vida do jeito que está? Eu estou com um carro com uma prestação atrasada, endividado, morando de favor, então eu vou fazer um teste, eu vou ver se funciona. Que foi aí que realmente começou a mudar. Porque eu comecei a buscar pelo meu casamento, comecei a buscar pela minha vida financeira, comecei a buscar pela minha vida espiritual. Aí depois que eu me tornei o dizimista fiel mesmo, o que aconteceu? O dinheiro que faltava começou a sobrar alguma coisa. Tipo assim, a gente ia com uma quantidade ali para fazer uma compra. Nossa, mas esse dinheiro não vai dar para fazer essa compra. Então a gente partia para ali, a gente chegava lá, fazia a compra que sobrava. Aí eu até muitas vezes eu falo para minha esposa direto, é o poder de Deus. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a nossa vida muda, a gente tem outra visão, outros objetivos. Eu comecei a fazer um bico na pizzaria do meu cunhado, só final de semana. Para quê? Para aumentar a minha renda. Mal eu estava sabendo que Deus estava me preparando para algo melhor lá na frente. Tanto que hoje eu deduzo assim, a pizzaria que eu tenho, que Deus colocou no nosso caminho para a gente administrar, Deus estava me preparando lá atrás para mim poder ter a capacidade de administrar uma pizzaria hoje. Porque eu trabalhava lá de empregado, eu estava ganhando bem, mas não era o suficiente para me dar o melhor para minha esposa e para o meu filho. Apareceu uma oportunidade de eu comprar uma pizzaria já funcionando. Hoje a gente tem o nosso próprio negócio, somos um microempreendedor. Antigamente, quando que faltava comida na minha casa, né, alimento, hoje a gente tem de tudo, principalmente que a gente trabalha com pizza, né? Vendendo pizza, esfirra, essas coisas. Porque quando Deus está em primeiro lugar, à frente de tudo, a guerra vem, mas a vitória é certeza. Faça como Josenilton, revolte-se contra essa miséria. Ele que chegou a morar de favor na casa dos tios, sonhava em ter o melhor, mas vivia sempre no pior, comia mal, vestia mal, morava mal, uma vida de miséria, até que ele aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar. Ele aprendeu a confiar em Deus, como diz o texto sagrado, Salmo 112, versículo 2. Os filhos do homem fiel ao Deus vivo serão poderosos. Está aí, ó, na terra prometida. O que Deus prometeu vai acontecer na vida daqueles que obedecem ao Deus vivo. E os seus descendentes serão abençoados. Os filhos do Josenilton não será pobre, miserável como ele foi, porque agora tem o pai como um referencial de superação, de realização, porque o pai se tornou fiel a Deus e Deus o tem abençoado. Domingo agora, nós vamos ungir as mãos dos trabalhadores com o óleo da primeira prensa, que era o óleo usado para oferecer as primícias, honrar a Deus no templo. Você é o nosso convidado. Revolte-se, meu amigo. Faça um voto com Deus aí agora. Você que diz, bispo, eu preciso de uma resposta urgente. Eu não posso mais esperar. Então faça o que a fé está lhe pedindo. Não espere por ninguém. Vá para o altar. Vá para o altar. Porque lá no altar, Deus vai solucionar esse problema. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Meu nome é Vanessa, sou corretora de imóveis, tenho 39 anos. Eu ouvia falar sobre a igreja, mas não fazia diferença para mim. Mesmo porque naquela época eu gostava muito do espiritismo. Então, tudo que falasse contra o que eu acreditava, eu extinguia. Quando o bispo Macedo foi preso, eu fui uma das que fez festa, né? E eu fiquei revoltadíssima. E eu falava, nunca vou pisar nessa igreja.
Então, jamais eu me imaginava na Igreja Universal. E eu enchia a boca para falar para quem quisesse ouvir. Não gostava do Bispo Macedo. A voz dele me irritava. Passava na frente de uma igreja, olhava com aquela cara, aquele, sabe, desprendimento do tipo, o que é essa igreja? Eu queria apedrejar, eu queria condenar. O que tivesse de coisas para eu poder condenar a igreja, eu fazia. E em 2005 eu vim perder meu pai. Por uma injustiça, o médico fez uma coisa errada com ele. E eu perdi o meu alicerce, o meu tudo. Aí a minha mãe sofrendo também. E quando isso aconteceu, o vazio ficou maior ainda. Eu não tinha vontade de viver, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha forças para ir buscar ajuda. Eu andava de centro espírita em centro espírita para procurar um consolo, uma ajuda. Nunca encontrei. 3 meses depois, 4 meses depois, o meu marido ficou desempregado e tinha que fazer uma cirurgia. E eu tinha que cuidar da minha casa, bancar a minha casa. E eu também estava desempregada. E eu pedi para Deus um serviço. Aí, chegando nesse emprego que eu pedi para Deus, eu caí num setor onde a primeira pessoa que eu dei de encontro, eu já não gostei dela. Aí depois a gente foi conversando, e eu descobri que ela era obreira da Universal. E aí eu comecei as piadinhas, eu comecei as brincadeiras. Ela perguntava para mim, vamos na igreja? Eu falava, não vou não, aquele bando de ladrão, não vou não. E eu falava para ela, né, que a igreja não prestava. Eu não gosto desse bispo, eu não consigo ouvir. Falava para ela, eu não consigo ouvir a voz. De tamanha raiva que eu tinha da Universal. Tamanha a raiva que eu tinha do bispo. Ela falou para mim um dia sobre uma rosa, um propósito da rosa, e esse determinado propósito que ela levou, ela ficava insistindo para mim, pega o propósito. E eu enrolei até o dia dela entregar o propósito. Foi quando ela entregou no altar, ela falou, Deus, agora é com o Senhor. Isso foi numa sexta-feira. No sábado nós estávamos trabalhando, eu olhei para a cara dela, eu vou na igreja com você amanhã. E ela abriu um sorriso tão bonito. Quando eu fui levantar no dia seguinte de manhã para ir para a igreja, eu comentei com meu marido, estou indo para a igreja. Que igreja você vai? Universal. Como assim? Você vai na Universal? E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, meia hora de culto foi o suficiente para mim desabar. Toda aquela tristeza, aquela angústia, parece que o Espírito Santo me pegou no colo e eu soltei tudo. O que eu tinha lá atrás, com 37 anos vivido, foi tudo despejado nos colos de Deus. E aí foi caindo o preconceito, caindo a raiva. Comecei a ir durante a semana buscando o Espírito Santo. Eu comecei a aprender a buscar o Espírito Santo. Foi aonde entrou a fogueira santa. Falei, não, eu vou mergulhar de cabeça. E eu quero ver o que o Senhor tem para fazer. E aí eu usei todo o que Deus me pediu. E eu falei, não, mas não é só isso que Deus está me pedindo. Porque as pessoas falam, vou dar dinheiro. Não, não é dinheiro, é sacrifício, é sangue. Foi quando eu decidi fazer um jejum, do primeiro dia da Fogueira Santa até o último dia da Fogueira Santa. Eu falei para Deus, eu não aceito não receber o Espírito Santo. Que sem o Senhor, eu já tenho toda essa alegria, o Senhor já me deu tudo isso, imagine eu tendo o Senhor. Maravilhoso, foi... Não tem explicação. Você quer sair gritando, você quer contar para todo mundo. Eu cheguei na minha casa, eu olhei assim e falei, hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu nasci de novo. Eu quero olhar para a cara da pessoa, dar vontade de chacoalhar a pessoa e falar, viu, vai lá, não seja burra, não seja cabeça dura que nem eu. Eu fui muito burra na primeira chance. Eu tinha perdido, se eu tivesse dado ouvido para Deus na primeira vez, eu tinha evitado 7 anos de sofrimento. Hoje eu posso falar, o Espírito Santo me transformou. E eu não deixo esse Deus por nada no mundo, nada. A senhora Vanessa ficou sem chão quando perdeu o pai, depois perdeu a mãe. Mas quando ela teve a oportunidade de vencer o preconceito, o orgulho, já que ela estava em profunda depressão, sem vontade de viver, ela decidiu buscar ao Deus da Bíblia, ao Deus vivo que nós na Universal ensinamos. E ela teve uma experiência pessoal com Deus, hoje transformada, batizada com o Espírito Santo. Essa é a proposta para você. Domingo agora é o domingo da decisão.
vença um preconceito, vença o orgulho, vença a distância, o cansaço, vença as críticas das pessoas e venha para o altar, porque quem confia toma atitude de decisão. Quem confia em Deus, quem confia nas promessas de Deus, toma uma decisão, toma uma atitude de fé e vai para o altar. Coloque a sua mão aqui sobre o altar, faça um voto, meu Deus, eu vou para o teu altar, porque eu quero uma resposta urgente e eu vou fazer o que a minha fé está pedindo. Eu vou dar para o Senhor o que o Senhor está me pedindo. Ele revela a você o que fazer, o que você tem que dar, oferecer para provar assim que a sua fé não é verbal, mas é real. Aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, no Encontro com o Espírito Santo. Pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal, contudo, e menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à terra prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.